Oi, turma! Vamos falar da distribuição discreta binomial? Então, quando a gente tem esse tipo de distribuição, a gente precisa pensar que a gente sempre vai ter uma situação de sucesso, e a gente vai chamar esse sucesso de probabilidade P, e o fracasso que vai ser a probabilidade Q. Então, o fracasso eu posso entender como 1, que é 100%, menos a probabilidade de sucesso. Isso vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de facilidade na hora de resolver os problemas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um experimento e eu vou lançar duas moedas e eu quero obter cara. Então, o K é cara e o C é coroa. Então, eu posso ter cara, coroa. Me perdi. Então, aqui, ó, a gente tem o experimento E, que é um lançamento simultâneo de duas moedas, e uma variável X, que é a obtenção de cara. O K é cara e o C é coroa. Então, eu tenho cara, coroa, coroa, cara e coroa. Então, se eu quero obter duas caras, é o KK, né? Então, a gente tem uma probabilidade que é PP, ou eu posso usar como P ao quadrado. Aqui é só uma outra forma de eu estar escrevendo, que é o P vezes o P, como se repete, ele fica ao quadrado. Se eu quero ter uma cara, né, pelo menos, daí eu posso ter o cara coroa ou o coroa cara, ou seja, PQ ou QP, que é a mesma coisa que 2PQ, eu vou ter duas chances. E o último evento é ter duas coroas, ou seja, que é o fracasso, que é o QQ, que é o Q ao quadrado. E daí a gente acaba percebendo que isso aqui se desenvolve como um binômio de Newton. E o fato de desenvolver como um binômio de Newton é onde a gente vai chamar de binomial. Então, aqui está um exemplo, só que daí com 3 moedas. Então, o KKKK é o PPP, o KKC é o PPQ e assim sucessivamente. Então, aqui está o evento que pode acontecer e qual é a probabilidade. E se a gente comparar com o binômio de Newton, a gente vai ver que se encaixa certinho com o binômio de Newton de expoente 3. Então, aqui, ó, é a fórmula que a gente usa para calcular. Então, a gente tem que resolver aqui, ó, o binômio de Newton e já está gravado como a gente calcula um número binomial, tá? Para quem não sabe como montar, que daí pode fazer isso aqui que facilita. Eu trouxe um exemplo que eu acho que vai facilitar bem mais para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos supor que a gente se candidatou para 5 concursos e a gente sabe que a gente tem 90% de chance de ser aprovado. Qual é a probabilidade de a gente ser aprovado em 3 desses 5? Primeira coisa, se eu tenho a chance de 90%, o meu P é 0,9, porque o meu P é o meu sucesso. Já o meu Q é fracasso, eu sei que ele é 0,1, porque quanto que dá 1 menos 0,9? Dá 0,1. Então, eu vou calcular a probabilidade como uma combinação de 5 tomados 3 a 3, porque eu tenho 5 concursos e eu quero ser aprovado em 3. A chance de eu ter sucesso é 0,9 e eu estou pensando que eu vou ter esse sucesso em 3, né? E o fracasso eu estou pensando que eu vou ter em 2, ou seja, 0,1 elevado ao quadrado. Então, eu vou calcular essa combinação, tá? E eu vou chegar em 10. Depois eu vou calcular 0,9 ao cubo, que eu chego em 0,729. Calculo 0,1 ao quadrado, eu tenho 0,01. Multiplico todo mundo aqui, eu chego em 0,0729, ou seja, eu tenho 7,29% de ser aprovada nesses 3 concursos. Outro exemplo aqui. Tem um atirador e ele acerta um alvo com probabilidade de 80%. Ele tem 5 tiros, eu quero saber qual é a chance de ele acertar 2. Então, o meu X é 2, porque eu quero saber se ele vai acertar 2. O meu N é 5, que é as 5 tentativas que ele tem 80% de sucesso e 0,2 de fracasso, então 20% de fracasso. Então, aqui a gente vai montar, né, a nossa fórmula. Então, a gente vai montar aqui o binômio de 5 tiros, mas a gente quer que ele acerte 2. 0,8 ao quadrado, porque eu acho que ele tem 2 chances de acertar. E 0,2 na 3, porque eu tenho a ideia de que ele vai errar 3, tá? Então, o 5 menos 2, ele vem sempre desse número binomial aqui. Então, por isso que eu coloquei aqui. O número binomial 5, 2, ele vai dar 10, tá? O 0,8 ao quadrado dá 0,64 e o 0,2 ao cubo dá 0,008. Multiplicando todo mundo, eu chego em 0,0512, o que dá 5,12% de chance. A videoaula de hoje era isso. Vejo vocês na próxima. Até mais!